Olá pessoal, então, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai entender como que funciona essa sinergia entre o Google Analytics, o Google Ads e o Looker Studio. Então, se você está começando agora no marketing digital, não se preocupe, que a gente vai ter um passo a passo aqui sem pressa, né? E para você entender e ver como que tudo se conecta. Então, a ideia aqui é aprender como integrar e visualizar os dados de marketing em um único lugar, né? Então, no final, você já vai saber como montar o seu primeiro painel. Então, essa foi... estamos chegando aqui na nossa última aula, né? Então, espero que vocês gostem e possam usar desse conhecimento na prática. Então, vamos começar a aula aqui entendendo o que é o Looker Studio, né? Então, o Looker Studio é basicamente a ferramenta do Google para criar dashboards, né? Então, esses dashboards que são gratuitos e interativos. É nele que você junta tudo, no caso, Google Ads, Google Analytics, Search Console, o Meta Ads e até bancos de dados. E o mais legal é que ele já tem conectores nativos, né? Então, você só escolhe a conta e pronto, né? Sem código, sem complicação. E como ele é colaborativo, você pode compartilhar esse painel em tempo real com o seu time. Então, sei lá, com seus clientes ou quem você realmente precisar. E então, agora que a gente já sabe um pouco da ferramenta, vamos olhar de onde vêm esses dados, né? Então, do que você vai conectar. Então, aqui estão as principais fontes de dados que a gente usa no dia a dia. Então, no primeiro card a gente tem o Google Analytics, que mostra o comportamento do usuário no site, então sessões, page views, conversão, origem do tráfego, tudo que você precisa para entender o usuário. E no segundo card a gente tem o Google Ads, que ele traz os dados de tráfego pago, então cliques, impressões, CTR, CPC, performance de campanha também. E claro que você pode expandir usando outras fontes como o Search Console, YouTube Analytics ou até bancos, né, MySQL. Então agora que a gente entendeu um pouco das funções, vamos começar pela configuração do Google Analytics no Looker. Então a gente tem 3 passos simples, né, que é para conectar o Google Analytics. Então seria o primeiro passo selecionar a conta do Google Analytics que está ligado ao seu site. Depois escolher qual é a prioridade do Google Analytics que você quer visualizar. Então isso é essencial quando você gerencia mais de um projeto. E por fim, definir as métricas-chave, né, como taxa de conversão. Então é bem simples, né? Agora a gente pode fazer a mesma coisa para o Google Ads. Então seriam 3 passos, né? Primeiro selecionar a sua conta de anúncio. Em seguida, deixar selecionados os campos padrões, que já vêm prontos para análise. E por fim, definir uma métrica base. Então, normalmente a gente usa cliques para começar e conversão. E quando essas duas fontes elas estão configuradas, você já consegue cruzar os dados e ter esses insights poderosos, né? Com o Meta Ads é o mesmo esquema também. E sobre a questão de processo, né? Processo de conexão, passo a passo, para recapitular, a gente tem que primeiro criar um relatório em branco, né? Então, abrir o menu de conectores, adicionar o Google Analytics e depois adicionar o Google Ads. Então, tendo esses seguintes passo a passo, a gente já tem nossas fontes conectadas. Então, essa é a base, né? Depois disso, você só precisa arrastar os gráficos, as métricas e os filtros para montar o seu painel, que na aula de Looker Studio eu explico certinho para vocês como que vocês podem fazer esses gráficos e, enfim, esses filtros, né, no seu painel. E passando para a parte do tutorial, né, a gente vai ver mais de perto, né, o que adiciona no Google Analytics. Então, primeiro você clica em adicionar os dados, depois em busca, digita Google Analytics, e então seleciona a propriedade do Google Analytics que você deseja visualizar, né. Então, é literalmente isso, os 3 passos. E o mesmo processo serve para adicionar outras fontes. Então, eu vou entrar aqui no Looker Studio, né? Vou criar um relatório em branco. Aqui em seguida ele já vai mostrar para a gente para adicionar esses dados.
Então, primeiro, eu vou selecionar o Google Analytics. Então, eu vou autorizar. Ele vai pedir para entrar na minha conta, que é a conta que a gente está usando de teste. Vou selecionar minha propriedade, perdão, e ele já vai fazer essa nossa integração com o Looker Studio. Então aqui a gente já tem, né, os dados do comunicação e marketing todos agrupados aqui nesse menu na direita. Então aqui a gente consegue fazer toda a parte de adicionar as fontes, né, e as métricas que você deseja analisar também. Claro, sempre usando a questão dos gráficos e das métricas, então, e os filtros que são bem legais e bem interativos. Então, para a parte do Google Ads, a gente vai também clicar em adicionar os dados, né, buscar por Google Ads e selecionar a nossa conta. Então, aqui em dados a gente consegue também tirar ou colocar, né, isso eu acho muito interessante também. A parte de adicionar filtros, que nem eu tinha comentado, a gente consegue fazer isso. Então é bem legal para a gente, né, usar para selecionar alguma campanha específica, algum grupo de anúncio específico, alguma página específica. Isso é muito interessante para a gente. Mas o que a gente precisa agora é aqui no menu de adicionar dados. Né? Então a gente vai selecionar o Google Ads, selecionar nossa conta e o nosso relatório. Então a gente vai clicar aqui em adicionar. E ele já vai fazer essa nossa integração com o Google Ads. Então agora a gente tem aqui na lateral direita, temos o Google Analytics e o Google Ads. Cada um separado, né, para a gente fazer essa organização depois com os gráficos. E então, gente, para dar uma geral dos benefícios, quando a gente integra esse Google Analytics e o Google Ads, é assim, meio que o jogo muda, assim, sabe? A gente ganha uma visão unificada, né? Tudo sempre num único painel. Então, você consegue criar visualizações combinadas que mostram a jornada completa do usuário e da impressão do anúncio, né, até a conversão. Então, isso acelera muito a tomada de decisão, porque você vê tudo em tempo real e o principal, né, que é o ROI, ele fica transparente. Então, a gente acaba conectando, né, o investimento diretamente com o resultado. E então, gente, para recapitular, né, a questão do Looker Studio, ela é uma ferramenta gratuita de visualização. Google Analytics ele faz a parte dos dados de comportamento. E o Google Ads, né, tem a questão dos dados da campanha. Então, eu vou deixar essa aula aqui para vocês, gente. Agora, realmente é a vez de vocês. Vocês podem criar aí o seu primeiro dashboard, né, integrando essas 3 fontes. Mesmo que fique simples, né, o objetivo geral mesmo é visualizar. Então, é entender, visualizar, entender e começar a desenvolver seu raciocínio analítico. Então, não existe, né, um, uma painel específico que vai, né, mudar o jogo assim, para você. Então, tudo depende da forma como você vai conseguir entender e começar, né, a visualizar esses objetivos por meio dessa dashboard, né, que você vai acabar criando. Então, sempre da maneira mais fácil para você visualizar. E não importa mesmo que seja simples, mas você consiga visualizar e entender para estar sempre otimizando seu negócio, campanhas, enfim. O objetivo geral do Looker é a questão da visualização. Então, gente, eu fico por aqui e até o próximo. Valeu!